mais nada, eu quero que você leia o trecho do Evangelho de João. Vem aqui comigo, vem aqui para o cantinho. Esse cantinho aqui é mais sério do que aquele cantinho de lá. Aquele cantinho não é tão sério assim. O Evangelho de João, capítulo 14. Eu gosto muito de meditar este Evangelho. O capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Quando Jesus diz assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Lembra desta passagem? Tomé questiona Jesus. Diz assim para Jesus: Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E o que Jesus responde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem. Veja que Tomé faz uma pergunta a Jesus. Ele quer saber qual é o caminho para onde seguir. Essa é uma pergunta que nós fazemos sempre. Eu, você, eu faço, você faz. Cada um tem um jeito de fazer essa pergunta. Tem quem chegue em mim e pergunte: Padre, qual que é o segredo da felicidade? Outro chega e diz para mim assim: Padre, o que eu faço para ir para o céu? Outro diz para mim: Padre, como é que eu posso ter um casamento ou um namoro feliz? Outro diz para mim assim: Padre, eu não sei mais o que fazer. O que eu faço com a minha vida? No fim das contas, todas estas questões são as mesmas. Resumindo, para onde eu devo seguir? Qual é o caminho? Agora vamos ser honestos. Nós não sabemos para onde vamos? Ou a gente finge não saber? Nós sabemos muito bem de diferenciar aquilo que é mal daquilo que é bom. Então, se você sabe diferenciar o mal e o bem, você sabe sim qual é o caminho. E Jesus é tão bom que nos dá, com todas as letras, a resposta para onde seguir. Qual é a resposta de Jesus? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você vai me perguntar: Padre, qual é o caminho? Eu lhe respondo: Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho, por que você vai se desviar dele? Por que você vai escolher o caminho da desgraça? Por que você vai escolher o caminho da decepção? Você vai atrás de Jesus? Ou escolhe o caminho que te satisfaz momentaneamente? Muitos vão atrás de Jesus, outros vão escolhendo o caminho que satisfaz momentaneamente. Na vida, meu irmão, nós fazemos escolhas. E é sobre isso que eu quero dizer, que eu quero falar com você nesta noite. Nós fazemos escolhas. Você escolhe o caminho a seguir. E infelizmente, muitos de nós preferimos satisfazer as nossas vaidades, os nossos egos, a nossa prepotência. Veja bem, vamos para um exemplo muito prático. Você está com um amigo ou uma amiga. Começou a falar sobre alguém. Você vai elogiar? Falar das coisas boas que ela faz na vida? De suas qualidades? Ou vai ficar com aquela língua maldita, fofoqueira, faladeira, apontando e julgando? Que caminho você escolheu? Sabe qual é o caminho da felicidade?
Sabe qual é a única resposta para todas as perguntas que eu acabei de fazer para você aqui? É uma só. Quer ver? Padre Alessandro, qual é o segredo da felicidade? Siga os ensinamentos de Jesus. Padre Alessandro, o que eu faço para ir para o céu? Siga os ensinamentos de Jesus. Padre Alessandro, como é que eu faço para ter um casamento, um namoro feliz? Siga os ensinamentos de Jesus. Padre, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Siga os ensinamentos de Jesus. Ficou claro? Jesus é o caminho, é a verdade e Jesus é a vida. Se espelhe nele. Jesus tinha educação, o que muitos de nós não temos. Que pena. Jesus era cheio de compaixão, Jesus era cheio de caridade e nós não somos. Jesus perdoava e nós não perdoamos. Jesus amava de verdade e nós não amamos. Ele, aliás, nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. E a gente faz o quê? Nós queremos que os nossos inimigos se explodam, estejam bem longe. Mas me diz, quanto mais a gente quer o inimigo longe, mais ele se aproxima, não é? Não seria um sinal de Deus? Pense bem. Quer ser uma pessoa melhor? Olhe para Jesus. Aprenda com ele. Existe uma história da qual eu sempre ouvi. Conta-se muito. E eu acho muito interessante. Diz que havia uma senhora. Alguns dizem um senhor. Enfim, não importa. E eu já contei essa história para vocês aqui várias vezes. Esta senhora ou este senhor costumava colocar um grão de milho dentro de um pote sempre que saía para ir à missa. Lembra dessa história? Em um desses dias, quando ele saía em direção à igreja, uma vizinha passou mal. Este senhor parou no meio do caminho e foi ajudar. Levou aquela senhora para o hospital. Fez tudo, ou melhor, fez de tudo para ajudá-la. E ela ficou bem. Nisso, ele saiu correndo para tentar chegar à igreja, mas pegou a celebração pela metade, da metade para o final. Aí ele voltou para casa triste. Quando ele foi colocar o grão de milho na garrafa, lá no pote, aí ele pensou, bom, eu vou colocar meio grão de milho. Pensando assim, talvez por causa disso ele não pudesse entrar no céu, porque a meta era juntar, colocar sempre um grão de milho na garrafa, para quando ele morresse, chegasse no céu e pudesse dizer assim, olha, quantas missas eu participei, ou quantos cultos eu participei. Ele colocou só meio grão de milho, pensando o seguinte, eu participei da metade da missa, então vou colocar meio grão. Quando ele morreu, diz a lenda, diz a história, que São Pedro recebeu na porta do céu e apresentou para ele o pote. Em seguida ele quebrou o pote para contar os grãos de milhos e mostrar, orgulhoso, de quantas missas, de quanto culto ele tinha participado. Ele ficou chocado ao perceber que havia somente meio grão de milho. E diz para Pedro o seguinte, eu acho que os ratos devem ter comido os grãos. São Pedro disse, não, meu filho, não foram os ratos, não. Este meio grão foi aquele do dia em que você prestou socorro para aquela vizinha sua, lembra? Sem entender, ele acha que não poderá entrar no céu. Mas Pedro diz com amor, seja bem-vindo, porque a caridade é o maior tesouro